Ainda me lembro do jeito que ele riu. Não o tipo de risada que você compartilha com uma piada interna ou uma boa história. Não, isso era diferente. Frio, afiado, desdenhoso. Eu estava me servindo de uma xícara de café velho na sala de descanso, quando Leonardo, o novo CEO interino e, mais importante, o único filho do fundador, entrou como se fosse o dono do lugar. Tecnicamente agora era. Ele não disse olá, não se apresentou. Apenas se encostou no balcão, braços cruzados, olhos vagando pela sala como se estivesse avaliando o gado. Você é a Maria, certo? Sua voz era casual, quase entediada. Virei-me, forçando um sorriso educado. Sim, prazer em conhecê-lo, Leonardo. Bem-vindo a bordo. Ele sorriu como se já estivesse cansado de mim. Você pode vir ao meu escritório em 5 minutos? Traga seu laptop. Não foi uma pergunta. Senti uma pontada de desconforto imediatamente. Após 11 anos na Vasconcelos Corporações, você aprendia a reconhecer os primeiros sinais de problemas. Algo no jeito como ele disse isso, tão sucinto, tão desinteressado, fez meu estômago revirar. 5 minutos depois, entrei em seu escritório. Ele nem me ofereceu um assento. Apenas bateu a caneta contra a mesa brilhante em um ritmo satisfeito consigo mesmo. Estamos simplificando, disse ele, com o ar casual de alguém anunciando um almoço especial. Nova liderança, nova direção. Precisamos de equipes enxutas e ágeis. Você não é essencial. Então ele riu novamente, aquele som agudo de zombaria, como se não pudesse acreditar que precisava se explicar. O mundo ficou turvo. Não é essencial. Eu havia construído o departamento de relações com clientes do zero. Consegui grandes contas quando a empresa ainda estava lutando para se manter à tona. Fiquei até tarde durante 3 fusões corporativas, 2 reestruturações e mais noites sem dormir do que gostaria de contar. Eu queria discutir, queria gritar. Em vez disso, sorri. Um sorriso calmo, educado e deliberado. Boa sorte, Leonardo. Eu disse suavemente. E eu quis dizer isso, mas não da maneira que ele pensava. Arrumei minha mesa em silêncio. Meus colegas assistiam de seus cubículos, com olhos arregalados, e sussurravam por trás das mãos. Alguns pareciam querer protestar, mas ninguém se moveu. Eu não os culpei. Em ambientes como aquele, a sobrevivência geralmente dependia de permanecer invisível. Enquanto carregava a caixa de papelão para o meu carro, as memórias me inundaram. As noites tardias, os prazos impossíveis, os sacrifícios pessoais. Perdi aniversários, celebrações e até mesmo a minha audiência de divórcio, porque a empresa precisava de mim. E agora, toda aquela lealdade foi reduzida a uma conversa de 5 minutos e uma risada cruel. Mas, estranhamente, eu não sentia raiva. Ainda não. Eu sentia outra coisa. Uma certeza silenciosa de que Leonardo havia cometido um erro que não poderia desfazer. Porque o que ele não sabia, o que nem sequer se preocupou em aprender, era que eu não era apenas uma gerente intermediária. Eu era a pedra angular, mantendo o maior relacionamento com investidores da empresa. Estávamos a semanas de fechar um acordo de expansão multimilionário com a Aliança Capital, um acordo que dependia inteiramente da confiança que eu havia construído com seus parceiros ao longo de anos de negociação cuidadosa. Havia uma cláusula no acordo preliminar, uma na qual eu pessoalmente insisti durante uma tensa ligação, tarde da noite com seu conselho principal. Quaisquer mudanças materiais no pessoal-chave exigiriam uma renegociação imediata ou poderiam anular o acordo completamente. E agora, com uma decisão arrogante e uma risada, Leonardo havia acionado. Aquela cláusula, ele só não sabia ainda. Enquanto eu estava sentada no meu carro, as luzes da cidade se borrando em listras suaves além do para-brisa, meu telefone vibrou. Era Juliana, uma das associadas juniores que eu havia orientado por anos. Maria, é verdade? Ela sussurrou no telefone, como se falar mais alto fosse piorar. É verdade. Eu disse simplesmente. Estou fora. Uma pausa. E então, com uma voz trêmula. Você foi a única razão pela qual a aliança confiou em nós. Fechei.
meus olhos, eu sei. Outra pausa, mais pesada desta vez. O que vai acontecer agora? Abri meus olhos, encarando a noite quieta e indiferente. Eu acho, disse lentamente, que eles estão prestes a descobrir o que acontece quando você remove a peça errada da fundação. Juliana não disse nada. Ela não precisava. Enquanto eu desligava, uma pequena parte de mim, a parte que estava tão cansada por tanto tempo, sentiu um alívio estranho e agridoce. Tinha acabado. Ou pelo menos, a minha parte era por enquanto. Porque o primeiro dia de Leonardo no comando não seria lembrado por sua liderança ousada ou sua visão simplificada. Seria lembrado por algo completamente diferente. E amanhã, quando os investidores ligassem e o conselho exigisse respostas, ele perceberia o quão essencial eu realmente fui. Não dormi muito naquela noite. Também não me virei na cama. Apenas fiquei deitada, olhando para o teto, sentindo a estranha tensão no ar. O tipo de tensão que surge logo antes de uma tempestade. Às 7 da manhã, eu estava sentada à mesa da cozinha, o café esfriando, à minha frente, rolando distraidamente pelos alertas de notícias no meu telefone. Nada ainda. Nenhum sinal de problema. Talvez, pensei, eles iriam consertar antes que piorasse. Mas no fundo, eu sabia que não era bem assim. Às 8h13, meu telefone vibrou novamente. Era uma mensagem da Juliana. Maria, eles estão entrando em pânico. Os investidores deveriam ligar às 9h. Leonardo está em uma sala de conferências com o jurídico desde as 7h30. Eu sorri levemente, sentindo a primeira onda real de satisfação desde o momento em que fui demitida. Conseguia imaginar perfeitamente Leonardo andando de um lado para o outro na sala de conferências de vidro, tentando blefar para superar uma crise que ele nem compreendia completamente. O jurídico folheando contratos, encontrando a cláusula. Aquela em que eu insisti, encarando-a com horror crescente. Tomei um gole do meu café frio. O dia estava apenas começando. Às 8h45, outra mensagem chegou, desta vez de Bruno, um velho amigo do departamento financeiro. Maria, eles estão perdendo o controle. Os membros do conselho já estão ligando. Ouviram sobre a demissão de ontem e agora estão perguntando como isso afeta o acordo com a aliança. Recostei-me na cadeira. Estava acontecendo ainda mais rápido do que eu esperava. Veja bem, a Aliança Capital não era qualquer investidor. Eles eram o tipo de grupo que fazia empresas como a Vasconcelos Corporações. Seu nome sozinho abria portas. E a arrogância de Leonardo não apenas colocou um acordo em risco, abalou a confiança da empresa. Às 9h05, as consequências começaram para valer. Juliana mandou mensagem novamente. Maria, os investidores estão na ligação agora. Leonardo está gaguejando. O senhor Vasconcelos acabou de entrar, furioso. Isso me fez sentar reta. O senhor Vasconcelos, o pai de Leonardo, estava semi-aposentado há 1 ano, viajando entre os escritórios globais da empresa, deixando Leonardo ganhar suas listras. Ele não tinha planejado estar no prédio naquela manhã. O fato de que ele estava significava que as coisas estavam piores do que eu pensava. Às 9h21, Juliana enviou uma mensagem final. Você não vai acreditar. O senhor Vasconcelos gritou com Leonardo. O que você fez? Essa era a nossa chave para o acordo. O escritório inteiro ouviu. Soltei um suspiro lento, sentindo uma mistura de tristeza e satisfação sombria. Não era apenas sobre o acordo. Era sobre tudo o que eu havia construído na última década. A confiança, os relacionamentos, a base que tornou a Vasconcelos Corporações forte. E Leonardo jogou tudo de lado sem nem perguntar quem havia colocado aquilo ali. Às 9h30, meu próprio telefone tocou. Um número desconhecido. Eu quase não respondi. Mas a curiosidade venceu novamente. Maria, aqui é o Sr. Vasconcelos. Sua voz estava tensa. Um homem que mal se controlava. Preciso falar com você, ele disse. Hoje, por favor. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se estender.
Quase pude ouvir o desespero fluindo pelo telefone. Sobre o quê? Perguntei com a voz calma. O acordo com a Aliança Capital. Ele disse imediatamente. Eles estão reconsiderando. Disseram que a demissão de funcionários-chave viola acordos preliminares. Eles querem uma reunião com você, só com você. Eles não vão falar com mais ninguém. Outro longo silêncio. Por favor, Maria. Ele acrescentou. Nós não percebemos. Eu o interrompi gentilmente. Você não perguntou. Ele exalou um suspiro pesado. Você está certa. E o Leonardo? Leonardo não entendeu. Eu pensei que ele estava pronto. Eu não respondi. Não havia nada a dizer. Eu entrarei. Eu disse finalmente, com uma condição. Qualquer coisa. Ele disse sem hesitação. Eu lidaria diretamente com você. Eu disse. Não com Leonardo. Outro momento de silêncio, então concordei. Encerrei a ligação e coloquei meu telefone no chão cuidadosamente, minha mão firme. Não era raiva o que eu sentia, nem era vindicação. Era algo mais silencioso e profundo, uma sensação de clareza. Pela primeira vez em anos, eu não estava buscando aprovação ou reconhecimento. Eu estava de pé no valor que eu sabia que trazia para a mesa. E se eles me quisessem de volta, mesmo que temporariamente, eles me encontrariam lá, nos meus termos. Enquanto eu me vestia, puxando um terno simples e elegante, vi meu reflexo no espelho. Havia linhas nos cantos dos meus olhos agora, um pouco mais prateadas perto das minhas têmporas. Prova, eu pensei, de cada batalha que lutei em silêncio, enquanto outros reivindicavam as vitórias. Hoje seria diferente. Hoje, eu não lutaria por um lugar à mesa. Hoje, eu era a mesa. E o pobre e arrogante Leonardo estava prestes a descobrir exatamente o que significava perder alguém que tinha sido essencial o tempo todo. O saguão estava quase dolorosamente brilhante quando entrei, a luz do sol refletindo no piso de mármore polido. Era estranho voltar para a Vasconcelos Corporações, não como um funcionário, não exatamente, mas como algo diferente, algo mais forte. A recepcionista olhou para cima e imediatamente se endireitou. Senhorita Andrade... Maria... Ela gaguejou. O senhor Vasconcelos está esperando você no 11º andar. Assenti uma vez. Calma. Enquanto as portas do elevador se fechavam atrás de mim, vi meu reflexo no aço brilhante, composta, afiada, ilegível. Exatamente como eu precisava estar hoje. Quando as portas se abriram, entrei no andar executivo e a mudança na atmosfera foi imediata. As conversas caíram em sussurros. As cabeças se viraram. As pessoas sabiam não apenas o que tinha acontecido, mas também o porquê de eu estar ali agora. Leonardo estava parado perto da sala de conferências de vidro, braços cruzados, rindo falsamente de algo que um executivo júnior disse. Quando me viu, a cor sumiu de seu rosto. Ele rapidamente disfarçou com um sorriso irônico. Olha quem voltou! Ele gritou alto o suficiente para metade do andar ouvir. Não conseguiu ficar longe, hein? Eu não parei de andar. Não respondi, nem pisquei. Apenas passei por ele. O clique suave dos meus calcanhares, o único som no silêncio repentino. Deixe-o se debater. Deixe-o se atrapalhar. Suas palavras não podiam mais me tocar. O senhor Vasconcelos me encontrou do lado de fora de seu escritório. Ele parecia mais velho do que da última vez que o vi. Cansado, desfiado nas bordas de um jeito que nenhum terno caro poderia esconder. Maria, ele disse baixinho, oferecendo sua mão. Eu a apertei firmemente, mas sem calor. Ainda havia coisas que precisavam ser ditas. Mais tarde, por enquanto, tínhamos um acordo a salvar. Dentro de seu escritório, as janelas emolduravam o horizonte da cidade como uma pintura. Ele gesticulou para que eu me sentasse. Sinto muito por como isso foi resolvido. Ele começou em voz baixa. Você não merecia.
Deixei o silêncio se estender por mais um momento antes de concordar uma vez. Reconhecimento. Não perdão. Ainda não. Ele pigarreou, colocando um arquivo grosso na mesa entre nós. A equipe da Aliança Capital está esperando para uma chamada. Eles estão prontos para desistir completamente, a menos que você esteja pessoalmente envolvida. Consegui ganhar algumas horas para nós. Abri o arquivo. O pânico tomou conta. Dele. Notas escritas às pressas, contratos alterados, e-mails enviados às 2 da manhã implorando por reconsideração. Hora amadora. Fechei o arquivo calmamente. Falarei com eles. Eu disse. Mas antes disso, eu precisava escrever. O Moon não hesitou. Já estava impresso e esperando. Uma carta formalizando minha autoridade sobre o acordo com a aliança, sem interferência de ninguém, especialmente de Leonardo. Eu a escaneei cuidadosamente e assinei. Só então me permiti um pequeno e quase imperceptível suspiro de alívio. Vamos começar, eu disse. Ele assentiu, pegando o viva voz. Antes que pudesse discar, houve uma batida forte na porta e Leonardo entrou sem esperar por uma resposta. Isso é ridículo, ele retrucou, olhando diretamente para mim. Você vai deixá-la fazer isso? Sim, o Sr. Vasconcelos, disse, voz como um chicote estalando. Leonardo recuou, piscando. Eu confiei em você. O Sr. Vasconcelos continuou, sua voz tremendo, não de raiva, mas de decepção. Eu confiei em você para respeitar as pessoas que construíram esta empresa. E, em vez disso, você tentou destruí-la como um brinquedo. Você não entendeu. Leonardo abriu a boca, mas o Sr. Vasconcelos o interrompeu novamente. Você demitiu a única pessoa que mantinha unida a nossa parceria mais importante. Você nem leu as cláusulas de pessoal. Você arriscou o futuro desta empresa pelo quê? Seu ego? A sala estalou com atenção. Eu fiquei em silêncio, deixando o Sr. Vasconcelos lutar sua própria batalha. Você está suspenso de todas as decisões com efeito imediato, o Sr. Vasconcelos disse. O jurídico está redigindo a papelada agora. Se o acordo com a Aliança Capital fracassar por sua causa, o Conselho votará sobre sua remoção. O rosto de Leonardo ficou vermelho como o de um modelo. Pela primeira vez, ele parecia genuinamente atordoado, como se a realidade do que ele tinha feito estivesse finalmente rompendo as paredes do direito em que viveu atrás por tanto tempo. Isso não acabou. Ele sibilou para mim enquanto saía furioso. Eu não respondi. Não valia a pena. Uma vez que a porta bateu atrás dele, o Sr. Vasconcelos afundou na cadeira. Eu deveria ter previsto isso, ele murmurou. Eu olhei para ele firmemente. Fé cega é perigosa, eu disse baixinho. Especialmente quando isso te cega para a verdade. Ele discou o número da Aliança Capital. Quando a linha tocou, endireitei meus ombros, pronta para voltar para a arena. Não por eles, não por ele, mas por mim mesma. Porque às vezes a declaração mais poderosa que você pode fazer não é bater a porta ao sair, é voltar por ela mais forte do que nunca e estabelecer novos termos. A ligação foi conectada. A sala ficou em silêncio. Era a hora. Bom dia, eu disse, minha voz firme. Quando ele clicou no viva voz, eu podia ouvir o leve ruído de fundo de um escritório do outro lado. Papéis farfalhando, teclados batendo, a tensão silenciosa de pessoas prendendo a respiração. Maria, veio a voz de Jonathan Pierce, o sócio principal da Aliança Capital. Ele não parecia zangado. Pior, ele parecia frio. Ficamos surpresos ao saber sobre sua saída. Ele disse cuidadosamente. Olhei para o Sr. Vasconcelos. Ele estava sentado rigidamente em sua cadeira, suas mãos fechadas em punhos em cima da mesa. Ele não disse uma palavra. Minha saída, eu disse calmamente, não foi voluntária, nem estratégica. Posso garantir que houve uma pausa. Quase pude senti-los pesando minhas palavras, decidindo se confiariam em mim. Jonathan falou novamente, a voz cortada. Tínhamos a impressão de que você era parte integrante deste acordo.
que a confiança que demonstramos foi, em grande parte, devido à sua administração pessoal. Você estava certo, eu disse simplesmente, e levo essa responsabilidade a sério. Outro silêncio, o tipo de expectativa pesada que aperta sua garganta. Eles estavam me dando uma chance, e apenas uma. Inclinei-me levemente para a frente, minha voz firme. As condições que negociamos foram baseadas não apenas em números ou promessas, mas no relacionamento que construímos nos últimos 2 anos. Um relacionamento baseado em consistência, transparência e respeito mútuo. Estou aqui hoje para garantir que permaneça intacto. Jonathan exalou audivelmente pelo alto-falante. Então nos diga isso. Se a liderança na Vasconcelos Corporações é instável, como podemos confiar que nosso investimento será protegido, Mahomam? Pergunta brutal, uma pergunta justa. Eu não vacilei. Liderança não é um título, eu disse, minha voz calma, mas firme. É responsabilidade, é ação. Eu ainda estou aqui, ainda de pé, cumprindo cada compromisso que assumimos. Os erros de um indivíduo, alguém que não está mais envolvido, não apagam a fundação que construímos. Se alguma coisa, isso prova o quão crítico é confiar nas pessoas certas, não apenas naquelas com títulos extravagantes. Outra pausa de silêncio. O Sr. Vasconcelos ficou paralisado, quase com medo de respirar. Finalmente, a voz de Jonathan voltou, um pouco mais suave. Agradecemos sua honestidade, Maria. Antes que eu pudesse responder, outra voz entrou na chamada, uma que eu não tinha esperado. Juliana, consultora jurídica-chefe. Eu revisei as cláusulas de pessoal no acordo. Preliminar, ela disse secamente. Estamos dentro dos nossos direitos de sair sem nenhuma penalidade. Eu sei, Jonathan disse calmamente. Outra pausa, mas ela continuou. Também reconhecemos que erros acontecem. Desde que Maria continue sendo a principal ligação, avançando, com a autoridade contratual, estamos dispostos a prosseguir com uma condição. Levantei uma sobrancelha, embora eles não pudessem ver. Qual condição? Que a Vasconcelos Corporações emita um reconhecimento formal do erro e um novo compromisso com a cláusula de continuidade da liderança, por escrito. Eu não olhei para o Sr. Vasconcelos. Eu não precisava. Este foi o preço da confiança. Perdida. E a única maneira de reconstruí-la. Você a terá até o final do dia, eu disse. Jonathan pigarreou. Nesse caso, estamos dispostos a continuar as negociações. A tensão na sala finalmente quebrou, como gelo quebrando sob os pés. O Sr. Vasconcelos afundou ligeiramente em sua cadeira. O alívio o invadiu em uma onda visível. Obrigado, Maria. Jonathan acrescentou, sua voz mais calorosa agora. Nós confiamos em você antes, e agora você só reforçou o porquê. Ligação terminou com formalidades e promessas de próximos passos, mas eu mal os ouvi. Tudo em que eu conseguia me concentrar era no zumbido constante de adrenalina em minhas veias, não por medo, mas pelo conhecimento de que eu havia mantido. A linha, que eu havia sido testada e não havia vacilado. Quando a ligação finalmente desligou, o Sr. Vasconcelos exalou alto. Você nos salvou, ele disse com a voz carregada de emoção. Eu levantei a mão. Eu não fiz isso por você, eu disse baixinho. Eu fiz isso pelas pessoas, que construíram esta empresa muito antes de Leonardo decidir destruí-la. Ele assentiu lentamente. A vergonha passou por seu rosto. Você merece coisa melhor, ele disse. Eu sei, respondi. Fiquei reunindo minhas anotações. A finalidade do momento se instalou sobre mim como uma segunda pele enquanto eu me movia em direção à porta. O Sr. Vasconcelos falou novamente. Maria, ele disse, precisamos de você aqui permanentemente. Não apenas para consertar isso, mas para liderar e ajudar a reconstruir. Eu parei, a mão no batente da porta. Eu vou considerar isso, eu disse por cima do ombro. E quis dizer isso. Mas, se eu voltasse, seria em meus termos. Sem mais sacrifícios silenciosos, sem mais trabalho invisível.
Se eles queriam que eu reconstruísse o que Leonardo quase destruiu, eles teriam que reconhecer a diferença entre alguém que herda o poder e alguém que o ganha. E desta vez, eu não os deixaria esquecer disso. O resto do dia passou em um borrão. No final da tarde, a nova papelada foi assinada. A Aliança Capital concordou oficialmente em continuar, e o conselho da empresa enviou um memorando interno, cuidadosamente redigido. A partir de agora, Maria Andrade atuará como chefe interina de relações com clientes, reportando-se diretamente ao CEO. Foi uma vitória, pelo menos no papel, mas qualquer um que já trabalhou em um lugar como a Vasconcelos Corporações sabe que as vitórias nem sempre são o fim da guerra. Às vezes, elas apenas marcam o início de um novo tipo de batalha. A primeira dica veio apenas 1 hora depois. Um e-mail do RH apareceu na minha tela, solicitando uma reunião de rotina para reconfirmar as funções de liderança à luz das mudanças recentes. Parecia inocente o suficiente, mas o momento era perfeito demais, limpo demais. Respondi educadamente, marcando a reunião para a manhã seguinte. Então me sentei na cadeira e pensei sobre o que realmente estava acontecendo. Leonardo pode ter sido publicamente marginalizado, mas homens como ele não desapareciam silenciosamente. No fundo, não. Eles se reagrupavam, conspiravam. E se ele não pudesse me confrontar diretamente, encontraria outra maneira. Naquela noite, depois que a maioria da equipe tivesse ido para casa, caminhei pelos corredores do escritório, deixando meus passos ecoarem contra o chão polido. O lugar parecia diferente agora. Não melhor, ainda não. Apenas exposto, como se todos os sorrisos educados e slogans corporativos tivessem sido arrancados, e tudo o que restasse fosse a maquinaria bruta por baixo. Poder, ambição, medo. Parei do lado de fora da sala de descanso, ouvindo vozes baixas lá dentro. Estou te dizendo, uma voz de mulher sussurrou, aguda e nervosa. Ela não vai durar. Leonardo, ainda tem pessoas apoiando ela. Outra voz respondeu mais baixa, masculina, presunçosa. Não importa se ela salvou o acordo. Ela é um risco agora. Muita atenção. Eu me virei e fui embora antes que eles me vissem. Eu não precisava saber seus nomes. Eu não precisava confrontá-los. Eu já entendia. Leonardo tinha começado algo no dia em que me demitiu. Um canalha. E cortá-lo não foi o suficiente para curar. Ele deixou para trás pessoas que se beneficiaram do caos. Pessoas que atrelaram seus futuros à sua ascensão. E agora, elas estavam lutando para se proteger. Quando cheguei em casa naquela noite, o peso de tudo isso caiu sobre meus ombros como um cobertor de chumbo. Sentei-me perto da janela, olhando para as luzes da cidade, pensando que tinha uma escolha. Eu poderia ir embora e conquistar a vitória. Deixe a bagunça para trás. Comece do zero em outro lugar. Muitas empresas matariam para ter alguém que tinha acabado de salvar uma parceria multimilionária sob pressão. Ou eu poderia ficar e lutar, ficar e reconstruir. Mas reconstruir significava mais do que papelada. Significava cortar a vara pela raiz. Significava longas noites, conversas difíceis, inimigos escondidos à vista de todos. Significava se tornar um líder, não apenas no título, mas na prática. Eu estava pronta para isso? Eu não sabia, ainda não. Mas eu sabia de uma coisa com certeza. Se eu ficasse, eu não sobreviveria mais ficando quieto. Eu não sobreviveria sendo legal com pessoas que sorriam na minha cara e afiavam facas nas minhas costas. Eu sobreviveria sendo exatamente quem eles mais temiam. Um homem que sabia seu valor, que não vacilava, que guardava recibos à meia-noite, enquanto a cidade pulsava silenciosamente ao meu redor. Peguei um caderno e comecei a escrever tudo o que tinha visto. Cada sussurro, cada atraso estranho, cada mudança suspeita em arquivos e reuniões, um rastro de sombras. Porque se Leonardo ou qualquer pessoa leal a ele pensava que poderia me apagar com rumores e sussurros, subestimaram-me novamente, e da próxima vez que tentassem vir atrás de mim, eu estaria pronto. A batalha não tinha acabado. Estava apenas entrando em uma nova fase. E dessa vez, não fui eu quem caiu nas armadilhas. Fui eu quem as armou.
Na manhã seguinte, entrei na reunião de RH 15 minutos mais cedo. A sala de conferências estava fria, iluminada por luzes fluorescentes, fortes que faziam tudo parecer mais nítido, mais quebradiço. Sentei-me na outra ponta da mesa, caderno na mão, rosto calmo. Se eles estivessem armando uma armadilha, que encontrassem a minha. Trouxe meus 2 representantes de RH. Cheguei educada, excessivamente formal. Logo atrás deles, sem surpresa, Leonardo entrou furtivamente na sala, com um sorriso presunçoso, estampado no rosto. Ele não deveria estar ali, mas claramente ainda pensava que tinha jogadas a fazer. Maria, um dos representantes de RH, começou, alisando uma pasta. Estamos aqui para discutir algumas preocupações que foram levantadas sobre seu comportamento recente. Inclinei a cabeça levemente, fingindo estar intrigado. Preocupações? Eu ecoei. O segundo representante, uma mulher chamada Mara, com quem eu trabalhava há anos, parecia genuinamente desconfortável. Ela não olhava nos meus olhos. Ela não precisava. Eu já sabia o que era aquilo. Leonardo se moveu para a frente ansiosamente. Houve perguntas, ele disse, com voz doce e melosa, sobre sua capacidade de lidar com relacionamentos de alta pressão. Alguns acham que suas ações recentes, embora bem-sucedidas no curto prazo, podem sugerir instabilidade. Mara terminou calmamente. Lá estava a tática clássica de difamação. Plantar uma semente de dúvida. Sussurrar sobre instabilidade apenas. O suficiente para manchar a reputação de alguém sem nenhuma evidência concreta. E então, dar um passo para trás, fingindo que tudo havia sido uma preocupação com os melhores interesses da empresa. Dei um pequeno sorriso cúmplice, que fez a presunção de Leonardo vacilar por apenas 1 segundo. Abri meu caderno e folheei cuidadosamente as páginas que eu havia preenchido na noite anterior. Antes de prosseguirmos, eu disse com voz firme: gostaria de enviar alguma documentação para registro. Os representantes de RH piscaram. Leonardo congelou. Deslizei as páginas sobre a mesa. Notas detalhadas de cada interação questionável que testemunhei na semana anterior. Atrasos misteriosos de e-mail, arquivos sem autorização, rumores falsos espalhados por departamentos específicos, datas, horários, testemunhas. Também relatei potenciais violações de segurança de TI. Em anexo estão os e-mails de confirmação do nosso departamento de sistemas. Adicionei suavemente. Ontem à noite, uma auditoria interna foi iniciada a pedido do CEO. Agora, foi a vez de Mara parecer chocada. Você já relatou isso? Ela perguntou, olhando nervosamente para Leonardo. É claro, eu disse. Semanas atrás, quando os primeiros sinais apareceram. Levo minhas responsabilidades a sério. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Leonardo abriu a boca, lutando por palavras, mas nenhuma defesa veio. Ele jogou sua carta, muito cedo, e eu estava pronto. Inclinei-me ligeiramente para trás na cadeira, observando a compreensão afundar em seu rosto como tinta na água. Ele foi exposto, não apenas a mim, mas agora ao RH, ao Departamento de Sistemas, e em breve ao Conselho. Ele havia me subestimado a cada passo do caminho, e agora não havia mais lugar para se esconder. O Sr. Vasconcelos entrou na sala, momentos depois, convocado pela mensagem desesperada e silenciosa de Mara. Quando viu os documentos sobre a mesa e a expressão no rosto de Leonardo, ele não precisava de explicação. Acho que esta reunião acabou, disse o Sr. Vasconcelos friamente. Leonardo se virou e gaguejou. Pai, ouça, não é o que parece. Ela é apenas... Você, interrompeu o Sr. Vasconcelos. Terminou. Não houve gritos dessa vez, nenhum drama, apenas uma simples declaração final de fato. O RH escoltou Leonardo para fora do prédio naquela tarde. Sem festa de despedida, sem aperto de mão dourado. Apenas silêncio. E eu fiquei. Não porque precisasse provar mais nada, mas porque liderança não é sobre sobreviver a tempestades. É sobre permanecer firme após elas, quando outros fugiram. Nos dias que se seguiram, o escritório mudou de maneiras que eu não imaginava serem possíveis. As pessoas me olharam nos olhos novamente. Os departamentos começaram a trabalhar juntos, em vez de acumular informações.
pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. E na manhã de sexta-feira, o Sr. Vasconcelos me chamou em seu escritório. Não houve cerimônia, nem aplausos encenados. Apenas uma carta simples, deslizada sobre a mesa. Diretora de operações, efetiva imediatamente. Olhei para ele. Você mereceu, disse ele simplesmente. Peguei a carta, dobrei-a uma vez e coloquei-a na minha bolsa. Sem lágrimas, sem discursos, apenas uma aceitação silenciosa e constante daquilo pelo que eu tinha lutado e vencido. Mais tarde naquela noite, quando saí do escritório, a cidade se estendia diante de mim, brilhando com possibilidades. Eu sabia que os desafios viriam. Sempre haveria novas tempestades para enfrentar, novas batalhas para lutar. Mas eu também sabia de algo muito mais importante agora. Que a força não está em quão alto você grita, mas em quão silenciosamente você se recusa a quebrar. E ninguém, nem mesmo o filho mimado de um chefe, jamais poderia tirar isso de mim novamente.